A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez reunidos depois de um pequeno período de férias, no nosso primeiro Eu Sei o que o Pastor pregou no domingo passado de 2024. Ao meu lado, Pastor Eber. Tudo bom? Maravilha. Seja bem-vindo de volta, pastor. Obrigado. Mais uma vez reunidos com o propósito, claro, de meditar, de pensar um pouco mais sobre a pregação que foi realizada no último domingo na 8ª Igreja Presbiteriana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, pastor, eu creio que para a primeira pregação do ano é um tema extremamente oportuno. O texto pregado pelo Senhor foi Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Você encontra na descrição do vídeo. Bom, pastor, o que moveu o senhor a escolher esse texto para ser a primeira pregação com vídeo, né? Nós tivemos outras pregações já do senhor esse ano, mas com vídeo essa é a primeira. O que impulsionou o senhor a escolher esse texto tão, no meu entendimento, assertivo? Ele é um texto maravilhoso, né? Eu creio que, de fato, ele fala daquilo que é o nosso maior presente, né? Que é a salvação. Então, assim, eu acho que dentro das coisas que Deus tem a nos oferecer, aquilo que nós devemos mais celebrar é a questão da salvação. Porque a partir do momento em que somos salvos, aí sim a gente consegue desfrutar das outras coisas, né? Então esse texto ele é maravilhoso, porque ele fala como que nós éramos, o que Cristo fez e aquilo que nós vamos ser também. Então eu creio que essa escolha, né? Ela tenha tudo a ver com aquilo que é a nossa vida, a proposta de Deus para as nossas vidas. Então, Júlio, esse é a motivação aí que a gente teve aí, Deus, são várias questões, né? Mas Deus colocou esse texto e esse tema no nosso coração. E nós mais do que nunca precisamos desesperadamente de salvação, como o senhor disse na pregação. Poderia discorrer um pouco mais sobre o que seria esse desesperadamente? Então, porque a nossa situação, né, sem a salvação, ela é terrível, né? Afinal de contas, nós estamos perdidos, distante de Deus, sem nenhuma expectativa. Nossa expectativa é de vida só aqui e depois não se sabe, né, o que aconteceria conosco de bom. Não, de bom não, porque nós estamos longe de Deus, distante daquilo que é a vontade dele, então nós não temos nenhum tipo de benefício. Então, creio que a maior motivação para nós em poder acompanhar esse processo todo que Deus tem para as nossas vidas é saber o resultado, e o resultado é maravilhoso. O senhor dividiu a pregação do senhor, que tem o título de A Salvação que Cristo nos dá, em 3 divisões dentro desse texto. O primeiro, salvo. Pergunta, salvo do que, pastor? Do que Cristo nos salva? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas fazem, né, para nós, né? E tentamos ali mostrar um pouquinho a respeito dessa questão. As pessoas, elas, quando nós vamos falar com elas, né, sobre salvação, às vezes elas, salvo de quê? Eu tenho tudo. Pois é, mas nós temos, né, aí essa salvação da condenação do pecado, né? O pecado, ele vem em nossa vida estragar tudo aquilo que era o projeto de Deus. E esse pecado, ele acaba nos afastando da presença de Deus, e nós precisamos estar livres desse pecado. Porque esse pecado ele traz grandes consequências para as nossas vidas e não permite que nós estejamos vivendo segundo aquilo que é o propósito de Deus. Então acho que não há maior justificativa para o porquê e salvo de quê do que essa resposta, né? Nós precisamos ser salvos do pecado porque ele nos aprisiona, né, e nos distancia daquilo que é a vontade de Deus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse olhar do salvo para o não salvo na caminhada do cristão, na caminhada daqueles que já foram alcançados. Como nós devemos olhar, pastor, para aqueles que ainda não foram alcançados por esta mesma graça? Ok. Devemos olhar para eles assim como Deus olhou para nós, né? E como Deus olha para eles também. Às vezes nós achamos que somos melhores porque somos salvos, mas nós não éramos. O texto diz para nós, né, que nós andávamos outrora segundo aquilo que o mundo ditava para nós, segundo aquilo que o próprio pecado nos induzia. E aqueles que ainda não conheceram a Cristo, não experimentaram da salvação, estão no mesmo caminho. Então nós devemos olhar para eles com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, porque alguém olhou para nós assim e nos anunciou a palavra. E essa palavra, né, entrou no nosso coração, trouxe uma grande transformação, porque Cristo veio habitar e Ele nos ama. E Deus continua amando, né, todo mundo, e nós precisamos olhar para as pessoas com esse olhar de amor,
esse olhar de misericórdia. Repetiu a palavra amor nessa última frase pelo menos umas 4 vezes. Parece que não dá para desvincular a salvação de amor. Não dá. Não dá. Não dá. Tá emaranhado ali. Exatamente. E a segunda divisão da pregação do Senhor foi justamente isso. Salvação por amor. Exato. O Senhor nos salvou por amor. Sim. Mas ele viu algo que agradava a ele em nós para poder nos amar e sermos dignos desse amor, pastor? Não na nossa situação como estávamos, né? O que ele viu foi alguém que ele criou para ele, conforme a imagem dele. Só que essa pessoa se desviou, né? Se descaracterizou. Então ele olhou para nós com esse olhar, né? De que queria ver essa pessoa restaurada, né? E aí por isso ele teve a atitude, né? Por amor a nós, porque ele nos amou, ele nos fez, ele nos amou. Então ele foi motivado por esse amor, né? E a proporcionar a nós essa tão grande salvação. Nós não merecíamos, nós somos salvos ali. Então o próprio texto diz para nós que é pela graça de Deus. E essa graça é fruto do amor dele, né, para conosco. Então faz com que ele, pelo ato de misericórdia, envie seu filho, o seu filho morra por nós, o seu filho venha dar vida para nós. Então tudo isso porque Deus nos ama e por isso ele oferece todas essas coisas para nós. Nós não temos mérito nenhum. Deus é que faz todas essas coisas, né? Que maravilha que é ele que faz, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer nessas coisas para que Deus olhasse para nós e nos aprovasse. Estaremos perdidos. Com certeza, continuaríamos perdidos. O senhor levantou um ponto interessante na pregação do senhor, pastor. Quando o senhor vai falar da rebelião humana, o senhor afirma que a rebelião do homem não é só contra a autoridade de Deus, mas a rebelião do homem também é contra o amor de Deus. Complicado, né? E é tão estranho, porque a ideia que nós temos, ou que o mundo ensina, é que todos buscam por amor, todos querem se sentir amados, todos querem ser amados. E ao mesmo tempo estão em rebelião contra o amor de Deus. Que paradigma! Estão negando, né? Estão rejeitando. Então o ser humano ele tem essa questão, né? Como pecadores, a gente está fugindo do amor de Deus, não aceitando. E ele oferecendo, filho, aceite aí o meu amor. E o amor dele não é só um sentimento. O amor dele é traduzido por aquilo que ele faz para o nosso benefício. Então nós fugimos de Deus, nós não queremos amar a Deus, né? Então ali nós enfatizamos ali que realmente assim, o ser humano, ao pecar, ele se afasta de Deus, ele se torna rebelde contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, mas contra o amor de Deus, foge, né? Vai buscar outros amores que não é o amor de Deus e acaba se frustrando, né, na sua caminhada. Não tem amor que possa nos, né, dar vida como é o amor de Deus. De certa maneira, a impressão que se dá é que o que os homens querem mesmo é se cercar de bajuladores. Eles não querem ser amados, eles querem ser bajulados. Exato. E Deus não faz isso. Não. Deus ama. Ele ama e ama com atitudes, né? E atitude que nos beneficia. E que nos transforma. Com certeza. Não fica nos acariciando, Exatamente. não fica nos afagando em nossos pecados, pelo contrário. O amor dele quer nos tornar melhor, cada vez melhor. Mas é parecido com Cristo Exato. Jesus, sendo conformado a cada dia. Glória a Deus por isso. Pastor, na terceira divisão, o senhor vai enfatizar que a salvação tem um propósito. Ela tem um propósito, pastor. Qual é o propósito da salvação? Então, propósito duplo, né? Um propósito duplo, porque muitas vezes as pessoas, primeiro, elas vêm aquela pergunta, salvo do quê e para quê? Né? Salvos do pecado. Então, primeiramente, o primeiro propósito é nos livrar, né, aí do pecado, tá? Fazer com que nós não caminhemos mais naquele caminho de perdição. E assim, ela vem nos proporcionar uma vida com Deus, tá? Então essa salvação é a forma de nós sermos ligados novamente a Deus, termos comunhão com Ele e vivermos eternamente com Ele, na eternidade, né? Esse é um dos propósitos. O outro propósito é um propósito que Deus, Ele salva para a sua própria glória. Ele nos salva porque Ele quer pessoas lá nos céus glorificando Ele, olhando tudo aquilo que Ele fez, né, desde da nossa própria criação, quanto o ato de redenção, quanto todas as bênçãos e a provisão dele, e poder estar glorificando ele ali, como os anjos estão glorificando, mas ele quer também que o ser humano, né, aquele que foi criado à imagem e semelhança dele, esteja lá. Mas só pode ir na presença deles aqueles que são salvos. É mediante a salvação em Cristo Jesus que esse propósito, né, o propósito de Deus
de que todos estejam ali glorificando Ele, é possível. Então, já tem várias pessoas lá, já. Né? Tem várias pessoas ali que já estão glorificando. Eu até falo assim, né, que estão se preparando lá para aquele grande dia em que Jesus vier, que os anjos e um coro celestial, né, estarão nos aguardando e ali aguardando diante de Deus. Então, quem sabe eles estão no ensaio lá, né, glorificando a Deus, enquanto vai chegando mais até aquele grande momento da grande celebração. Então, o propósito é de Deus nos salvar, nos levar até a presença dele, ter comunhão com ele, e também o próprio Deus ser glorificado, né? A gente olhar toda essa obra de Deus e glorificar ainda mais o nome dele. Se eu posso contribuir um pouco com o que foi dito na pregação, pastor, sempre me remete ao fato de que a Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Exato. Deus começa visitando o homem, ele já queria ter um relacionamento com o homem. E aí vem um verbo, é tabernaculou, né? Ele vai tabernacular conosco. Sinceramente, não entende bem o que é isso, mas é algo que é maravilhoso. É exatamente. Maravilhoso. Bem, pastor, partindo já para a conclusão, o senhor vai enfatizar a quem pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor. É Ele quem transporta a gente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que dizer para pessoas que acham, pastor, pela caminhada ou por algum feito, que de fato ela tem uma participação nessa salvação e que é porque ela fez alguma coisa, Deus fez 99,99%, mas eu tive que fazer esse pequeno ajuste, que se eu não fizesse isso, a salvação não aconteceria. O que dizer para alguém que tem esse pensamento, que tem essa semente, no meu entendimento, da serpente na maneira de pensar? O que falar para alguém assim? Totalmente equivocada, né? Acho que está alheio àquilo que é a verdade de Deus, é a revelação de Deus sobre nós, porque a palavra ela começa dizendo ali que nós éramos mortos espiritualmente. Então nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais e nós não conseguimos enxergar nem o próprio Deus, porque Deus é espírito, e nem perceber a presença dele. E muito menos, né, a gente perceber ali que tem uma promessa dele de um lugar maravilhoso e que nós precisamos chegar lá. Então, primeiro, nesse sentido, então nós precisamos, pelo toque do Espírito, abrir os nossos olhos para que a gente possa ver, né, que existe um caminho e esse caminho já foi traçado por Deus em Cristo Jesus, que, né, fez toda a obra ali, e nós precisamos só trilhar por esse caminho. Só isso. Não precisamos fazer mais nada e não temos condição de fazer mais nada, mesmo porque as nossas obras quando nós estamos no pecado, são obras imperfeitas, não agradam a Deus. O único que agradou a Deus foi o Filho dele, que se tornou homem como nós, mas ele não pecou e ele pôde então agradar a Deus. Então, se você pensa, ou aquele que pensa que consegue de alguma forma, né, ali produzir a sua própria salvação, você está equivocado. Se isso tem sido, né, constante na sua mente, isso é obra do diabo, tá? Porque ele sabe que o homem, né, iludido, ele não vai buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós dependemos de Deus. Tá? Para nossa salvação, dependemos dele unicamente. 100%. 100%. Se ele não fizer 100%, estamos certamente perdidos. Exatamente. Verdade. Uma vez que ele convidou a todos, pastor, e eu estou assistindo esse vídeo, me senti convidado. O que eu devo fazer, pastor? Quando eu me sinto chamado por Deus? Quais são os passos? De que maneira eu devo prosseguir? O chamado dele vem através do Filho, né? Nós termos o Filho dele vivendo em nós. Então, o passo, uma vez que você foi tocado, né, sentindo aí a voz de Deus te chamando, você tem que ir até o Filho dele. Você tem que se render ao Filho dele, né? Reconhecendo ali quem você é, o que ele fez por você, confessar ali realmente quem você é, confessar os seus pecados e, obviamente, né, querer dele a salvação. Só ele pode dar a salvação e ele então assim passa a ser o seu Senhor, o seu dono. Agora você não vive mais por você mesmo, é a vida dele vivendo, né, em você, é a vida dele em você. Então agora você passa a viver segundo o padrão dele. Então Deus, ele realmente faz esse convite para todo mundo. O desejo dele realmente é que todos sejam salvos, mas ele é justo. E ele diz que essa salvação seria para todos aqueles que crescem no Filho deles, né? Que recebessem o Filho dele como o verdadeiro Salvador, aquele que conduz e que passasse a ser imitador de Jesus. Então é preciso viver como Jesus viveu, aí sim nós vamos ser pessoas recebidas na presença de Deus. Então, infelizmente, a palavra de Deus mesmo nos diz, né, que muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos, são poucos aqueles que vão vingar ali, né,
Porque infelizmente alguns vêm, mas não recebem verdadeiramente Jesus no coração. Não há transformação, não há vida, então não tem como estar na presença de Deus, não há salvação. Bem, pastor, não pode faltar uma pergunta em nossos vídeos. Ela sempre finaliza nossos vídeos, juntamente também com as considerações finais do Senhor. E a pergunta-chave é: qual a expectativa do Senhor em relação aos que ouviram a pregação, ouviram também esse vídeo, em resposta ao que foi dito? Creio que a primeira, né, que eu sempre coloco assim, né, sempre vem no meu coração, é da pessoa valorizar aquilo que Deus fez pela sua vida, né? E aí nós precisamos saber que nós não teríamos condições de fazer isso, então valorize, foi Deus que fez, foi um alto preço que foi pago. A salvação ela se torna de graça para nós, mas teve um alto preço, alguém pagou para que isso fosse de graça para nós. Então reconheça que você era pecador, mas Deus, através de Cristo Jesus, te salvou. Reconheça isso na sua vida e seja grato a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida, né? E aí que você possa viver para a glória dEle, tá bom? Então viva como filhos de Deus. Você foi salvo, você saiu do mundo, você não pertence mais ao mundo, você pertence a Deus, né? Mesmo vivendo nesse mundo aqui, você é apenas um peregrino, mas você pertence ao reino de Deus. Então viva, né, de acordo com aquilo que é o padrão do reino de Deus. Você é salvo, você foi salvo para isso. Então que Deus esteja te abençoando e te ajudando nessa caminhada, é o que nós precisamos. Precisamos refletir sobre essas coisas e ter essas práticas. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado. Muito bem, amados, esse foi o nosso quadro, primeiro quadro do ano de 2024. Gratidão pela sua atenção até esse momento. Nos encontramos na quinta-feira, agora, na casa da irmã Maria José, para o nosso estudo bíblico da semana, ou também na 8ª Igreja Presbiteriana, o endereço está na sua tela, que é realizado o culto todo domingo, às 19 horas, e você é nosso convidado, caso você esteja morando perto ou de passagem, ou a passeio, na cidade de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, diga-se de passagem, a capital mais interiorana do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e Deus abençoe seu dia.